Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o AUR. O AUR, ou AUR, como você preferir chamar, é a sigla de Arch User Repository, ou seja, Repositório de Usuários do Arch Linux. Esse é simplesmente um dos maiores repositórios de softwares e pacotes do mundo Linux, e ele é totalmente mantido pela própria comunidade de usuários do Arch Linux. Nesse repositório, você consegue encontrar diversos programas e pacotes que você não encontra nos repositórios oficiais. Então, para exemplificar isso daqui, eu vou abrir o navegador e eu vou entrar no site do Arch Linux. Então, archlinux.org. Aqui ele vai ter uma seção chamada Packages. Nessa seção, você pode pesquisar qualquer pacote dentro dos repositórios oficiais. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui por Firefox. E ele vai me retornar aqui todos os pacotes que tenham algo relacionado a Firefox, seja no nome do pacote ou então na descrição. Por exemplo, tem esse dump scenes aqui que no nome do pacote não tem nada de Firefox, mas na descrição dele ele contém aqui a palavra Firefox, então por isso que ele retornou aqui para mim, né? Inclusive, essa pesquisa que eu fiz aqui no site eu poderia fazer diretamente via terminal. Então vou abrir aqui o terminal e vou fazer essa pesquisa aí com o comando sudo pacman menos S maiúsculo e um S minúsculo, tá? Se eu deixar apenas o S maiúsculo, ele vai instalar o pacote aqui, né? Mas se eu colocar um S minúsculo na frente, eu vou fazer uma busca por algum pacote que tenha o nome relacionado com esse que eu coloquei aqui. Eu vou teclar um Enter, colocar minha senha, e ele vai me mostrar exatamente os mesmos resultados que ele mostrou aqui no site, tanto os pacotes quanto as descrições, tá? Então, qualquer pacote desses aqui, eu consigo instalar via pacman, pois eles fazem parte do repositório oficial. Então, por exemplo, se eu quiser instalar esse TTF FiraSamps, eu posso simplesmente sudo pacman -s maiúsculo TTF FiraSamps. E ele vai fazer a instalação normalmente, né? Agora, digamos que eu queira um outro pacote, por exemplo, o navegador Brave. Então, vou pesquisar aqui, sudo pacman -s maiúsculo S minúsculo Brave. Perceba que nesse caso ele encontrou apenas esse Python Adblock. Isso daqui não é o navegador Brave em si, né? Eu posso até fazer a pesquisa aqui no site também. Brave. E perceba que ele só retorna esse resultado. Ou seja, o navegador Brave não está disponível nos repositórios oficiais. Então, nesse caso, é interessante eu abrir o AUR. E aqui nessa seção você também tem um campo de pesquisa. Aqui eu posso pesquisar por Brave. E perceba que aqui ele encontrou já alguns pacotes aí. Por exemplo, tem o Brave Bean, tem o Brave sem o traço Bean na frente, né? Ambos são o mesmo navegador, tá? A diferença é que esses pacotes aqui no AUR que contém esse traço Bean na frente, eles já são programas já compilados, né? São os arquivos binários. Ou seja, você só tem que baixar e instalar no seu computador. Já esses que não têm o traço Bean na frente, geralmente são códigos-fonte. Ou seja, você vai ter que compilar o programa no seu próprio computador. A instalação desse tipo de programa aqui, ela costuma demorar muito, tá? Coisa de 10, 20, 30 minutos, até mais de uma hora, dependendo do tamanho do programa. Acontece que eles disponibilizam esses dois formatos porque, em alguns casos, a versão não binária, ela pode ser mais recente, né? Então, a versão dela aqui na frente pode ser mais recente. Não é o caso do Brave, né? Ele é a mesma versão, os dois. Então, para exemplificar aqui, eu vou abrir esse binário mesmo. Todo o pacote do AUR que você entrar, ele vai ter uma URL que você pode copiar para clonar o repositório no seu computador. Por exemplo, vai ter esse read only click to copy aqui na frente, né? Ou seja, você pode clicar na URL que ele vai automaticamente copiar para a área de transferência. Se eu copiar essa URL e fazer a clonagem desse repositório, ele vai criar uma pasta no meu computador com o nome do pacote, no caso, Brave Bean. Tá? E para fazer a clonagem do repositório, eu tenho que utilizar o Git. O Git não vem instalado por padrão no Arch Linux, então tem que instalar ele também. Então, sudo pacman -s maiúsculo git. Confirmar a instalação. E com o Git já instalado, eu posso clonar esse repositório. Então, onde eu quero clonar ele? Eu tenho que entrar na pasta onde eu vou querer clonar. Então, vou entrar dentro de Downloads. E aqui dentro de Downloads, você pode ver, por enquanto, não tem mais nada, tá? Tá vazio o diretório. Então, eu vou clonar esse repositório do Brave Bean aqui dentro. Como que eu faço isso? Com o comando git clone, e aqui na frente eu colo a URL que eu copiei ele no site. Então, Ctrl Shift V e eu colo a URL. Fazendo isso daqui teclando Enter, ele já vai clonar o repositório aqui para o meu computador. Se eu digitar um ls agora, perceba que ele tem aqui uma pasta chamada Brave Bean. E se eu entrar nessa pasta, cd Brave Bean,
e digitar um ls aqui dentro, ele vai ter 3 arquivos. O mais importante deles é esse package build. Todo pacote aqui do AUR vai ter esse package build dentro dele, tá? Esse arquivo, ele funciona como se fosse uma receita de bolo, digamos assim. Ele é um shell script que contém informações de como seu programa deve ser baixado, compilado e instalado no seu computador. E agora que eu estou no mesmo diretório onde se localiza esse arquivo, eu posso simplesmente rodar o comando make pkg e passar o parâmetro "-si" minúsculo. Esse comando aqui, ele vai ler esse arquivo e vai fazer toda a instalação do pacote para mim. Esses parâmetros, esse S e esse I, significam o quê? Primeiro, esse S. Ele significa que, se tiver alguma dependência faltando no seu computador, ele automaticamente vai fazer a instalação dela, ou seja, ele vai baixar as dependências que estão faltando e vão fazer a instalação dela automaticamente. Esse I minúsculo significa que eu vou instalar o programa depois de fazer a compilação dele. No caso, esse ele não vai compilar porque ele já é um arquivo binário. Mas, depois de baixar o pacote, ele já vai automaticamente instalar para mim, tá? Então é basicamente isso daqui. Você coloca make pkg, "-s" minúsculo, e tecla um Enter para ele fazer a instalação do pacote. Ele vai ler, então, esse arquivo de package build e vai executar todos os passos que está definido dentro dele. Está pedindo a minha senha agora para confirmar a instalação. E eu vou confirmar aqui mais uma vez. Pronto, fazendo isso daqui, o navegador Brave já está instalado. Veja que o ícone dele até apareceu aqui na barra de tarefas, né? E abrindo ele aqui, ele está funcionando normalmente. Bom, agora digamos que lance uma atualização para ele. Para mim atualizar para a versão seguinte, eu tenho que mais uma vez fazer a mesma coisa. Clonar o repositório, entrar na pasta e compilar ele mais uma vez com o comando make pkg. Aí você pode pensar, mas isso aí não é tão trabalhoso assim, né? É, porque é apenas um programa, né? Só tem o Brave aqui que eu instalei pelo AUR. Mas vamos supor que eu tivesse instalado uns 4, 5 programas aí pelo AUR. Toda vez que algum deles tiver alguma atualização, eu vou ter que fazer dessa maneira. E além disso, eu não vou saber se ele tem atualização ou não, enquanto eu não for no site e verificar, né? Não tem uma maneira de eu saber se ele precisa de atualização sem ir lá no site. Então, para resolver isso, existem os AUR Helpers. Esses AUR Helpers são alguns programinhas que ele funcionam tipo o Pacman, né? O Pacman a gente utiliza ele para instalar pacotes dos repositórios oficiais. Esses AUR Helpers funcionam da mesma maneira que o Pacman, porém eles servem para instalar pacotes do AUR. Os principais AUR Helpers são o EA e o Paro, são os dois mais utilizados, mas existem mais de 10, tá? Então existem diversos aí. Eu, no meu computador, eu costumo utilizar o EA, então eu vou exemplificar com ele aqui como que você faz. Para instalar o EA, a gente tem que utilizar também o AUR, tá? Então, mais uma vez, eu vou ter que pesquisar aqui o pacote do EA e eu vou entrar no pacote dele aqui. Vou pegar a URL, mais uma vez, tá? É só você clicar para copiar essa URL. E mais uma vez aqui, eu vou voltar para minha pasta de downloads. Se eu digitar um ls aqui, perceba que só tem o diretório do Brave, né? Então, vou clonar o repositório do EA aqui dentro também. Então, git, clone, e eu vou colar aqui a URL do EA. Então, já clonou o repositório. Se eu digitar um ls, pode ver que tem a pasta do EA agora, né? Então, vou entrar dentro dela. E mais uma vez, ele vai ter aqui dentro o arquivo de package build, tá? Que é aquele arquivo que eu falei que ele vai ler para saber como ele deve baixar, compilar e instalar o programa no seu computador. Então, mais uma vez, é só rodar o comando make pkg "-si" minúsculo. Confirmar minha senha. E agora, com o EA já instalado, eu posso simplesmente instalar qualquer pacote do AUR como se eu estivesse instalando algum pacote do repositório oficial. Porque com o Pacman a gente não faz assim, sudo pacman "-s" maiúsculo e o nome do pacote. Com o EA a mesma coisa, só que você não utiliza sudo, tá? O EA deve ser executado como um usuário comum. Então você coloca lá EA "-s" maiúsculo para instalar e o nome do pacote que você quer, tá? É basicamente assim que funciona. E da mesma maneira que com o Pacman você pode pesquisar um pacote colocando um S minúsculo na frente do S maiúsculo, você também pode fazer isso com o EA, tá? Então, EA "-s" maiúsculo, S minúsculo, eu vou pesquisar aqui pelo pacote Brave. Perceba que nesse caso ele retorna aqui para mim os pacotes do AUR, tá? O Pacman não consegue fazer isso daqui, já o EA consegue. Então aqui eu tenho o pacote do Brave Bean, que é o que eu já instalei, né?
Porém, como eu não instalei ele pelo EA, eu não vou conseguir atualizar ele pelo EA, tá? Porque assim, os pacotes que você instala manualmente, você tem que atualizar manualmente. Agora, se eu tivesse instalado o pacote do Brave pelo EA, eu conseguiria facilmente atualizar ele com o comando EA-S maiúsculo, Y e U minúsculo, da mesma maneira que eu atualizo os pacotes via Pacman, tá? Então, rodando esse comando, ele vai fazer uma atualização completa em todos os pacotes que você instalou por ele. Então, para exemplificar isso daqui, primeiro eu vou remover esse pacote do Brave que eu instalei sem ser pelo EA, né? Então, vou remover ele com o comando "-r maiúsculo, S minúsculo e N, para remover tudo relacionado a ele, né? Brave bin. Vou desinstalar completamente o pacote que eu instalei agora há pouco. Remover. E eu vou instalar ele novamente, só que utilizando o EA. Então, EA-S maiúsculo, Brave-bin. E ele já vai fazer todo aquele processo automaticamente para mim. Ele vai clonar o repositório, vai rodar o arquivo de package build e vai fazer a compilação e instalação do programa automaticamente. E pronto, mais uma vez o Brave já foi instalado e mais uma vez ele está funcionando corretamente, né? Porém, como eu instalei ele pelo EA, se eu quiser atualizar ele agora, eu não preciso mais entrar lá no site. É mais uma vez, é só digitar um EA-S maiúsculo, Y e U minúsculo, tá? É assim que funciona com qualquer pacote que você instalar por ele, tá? No caso que ele não encontrou nenhuma atualização. Agora vamos supor que eu queira instalar um outro pacote. Por exemplo, o Visual Studio Code, né? Então vou pesquisar aqui por VS Code. E aqui eu tenho já o pacote do Visual Studio Code, né? Então, se eu quiser instalar ele também, é só colocar o nome do pacote, tá? Então, vou copiar aqui o nome desse pacote e vou aqui com o comando EA-S maiúsculo, vou colar aqui o Visual Studio Code bin e ele vai fazer a instalação para mim. Confirmar, confirmar. E eu vou confirmar a instalação mais uma vez. E é sempre assim, tá? Ele vai interpretar o arquivo do package build lá, vai fazer a compilação automaticamente, mas ele sempre vai perguntar se você quer realmente proceder com a instalação. Aí você vai confirmar e ele vai instalar. Então eu posso ver aqui, abrir o menu de aplicativos, pesquisar aqui por Code, que ele já vai ter instalado aqui o VS Code para mim. E ele vai estar funcionando bonitinho. Bom, pessoal, então é basicamente isso daí, né? Você só tem que tomar cuidado, porque tem muitos pacotes lá dentro do AUR que são maliciosos, né? Porque qualquer usuário que tenha conhecimento de JavaScript pode enviar um pacote para lá. Então é importante você verificar a procedência do pacote antes de você instalar ela no seu computador, se você confia no desenvolvedor ou não. Isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo. Bom, pessoal, então é isso daí que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma, tá? Se foi, por favor, deixa um like aí no vídeo, deixa algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, seja o que for, isso aí ajuda no engajamento do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no meu canal, porque eu vou postar diversos vídeos relacionados a esse tema, né? Não só sobre Linux, mas sobre Windows também, mas o foco principal do canal será sobre Linux, tá bom? Então, se você tiver interesse, peço você que se inscreva, que dá uma força imensa, principalmente para mim que estou começando agora, tá? Então, é isso daí, vou ficando por aqui. Valeu, falou!